Bom, aí existe a questão, o que fazer para não chegar neste problema? Gleice, como é que você faz para que esse problema não aconteça? Geralmente, quando o cabelo é colorido no comprimento todo, a gente começa deixando mais ou menos uns 3 dedos de raiz, sem passar a coloração, e trabalha mais ali só no comprimento e pontas, e deixa a raiz pro final. Boa. Alguém faz diferente? Ana? Eu não Pra deixo acertar. 3 dedos. Para acertar, Ana. Não vou errar. Diferente para acertar. Vai, fala. Para acertar. Eu não deixo 3 dedos. 1,5 centímetro, mais ou menos, eu já consigo resolver. Certo. E alguém mais faz um outro processo para também... Teria um processo alternativo para poder também não ter o problema? Alguém mais gostaria de comentar ou não? Porque a Carla citou lá uma questão também, né? Carla, quer falar? Meu fone abriu. Então, existe essa questão, se você falou da questão que eu citei, foi a questão da OX, né? De passar uma OX mais clara. Mas, por exemplo, eu estou num 5 e eu quero chegar num 6. Vou dar um exemplo. Eu preciso, como é uma cor natural, eu estou num 5 natural, é um 5 fino, eu quero apenas chegar no 6, não vou levar aqui em conta o que a gente tem que fazer, porque a gente sempre escurece, vai colocar 6.1, 6.0, fazer as misturas que nós já temos na matemática da colorimetria. Mas eu preciso de uma OX de 20, por quê? Porque sempre que eu saio do natural, eu preciso de 20, porque senão seria só de 10, né? Que a gente contaria 5, como é fino, 5, 6. Aí seria só o 6, né? Que seria de 10 volumes. Só que como nós sabemos, pela regra da colorimetria, que quando nós saímos de uma cor natural, mesmo que seja um tom, nós temos que usar OX de 20. Eu poderia, no caso, usar a OX de 10 volumes. Só que não, muitas vezes, Alejandro, não funciona. Eu estou falando por mim, de repente você me corrige se eu estiver errada. Por quê? Eu já tentei fazer isso. Usar de 20 no comprimento, eu faço como a Ana Cláudia, eu deixo 1 centímetro só, deixo pouquinho, tamanho de um dedo, só da raiz para as pontas. E eu volto lá com uma X de 10. Muitas vezes, aqui no topo da cabeça, resolve, mas no resto não colore. Então, eu particularmente, eu acabo esfriando um pouco mais a cor, né? Trabalhando com tons mais quentes, usando mais a regra da colorimetria para levar ao mais natural possível esse cabelo, se a cliente não quiser um cabelo quente, para resolver esse problema. Agora, a questão é quando, por exemplo, nós fazemos um ruivo. Nós vamos sair de um 6 para ir para um... Vamos sair de um 5 para um 7. A cliente quer um 7.4. Quando nós aplicamos com os X de 20, o 7, levando em conta todas as regras, as misturas, as proporções, quando nós aplicamos ao X de 20, mesmo saindo de um 5 fino, fica fogo a raiz, né? E aí a gente usa todo esse processo de comprimento, passa depois nas pontas, só que também tem uma questão. Você preparou a conta. Se é num cabelo como o meu, curto, só que eu tenho muito, você preparou a tua coloração. Ela tem aquele tempo de mais ou menos uns 10 minutos para você aplicar, porque ela vai perdendo a potência. A gente sabe que em 5 minutos ela já perdeu um pouco da potência, da amônia e tal. Se você pegar o meu cabelo, por exemplo, essa parte aqui da frente, você passar no comprimento, deixando o espaço de 1 centímetro, e você passar no comprimento, passar atrás, ou começar pela parte de trás, ou pela frente, e depois passar na raiz, você não consegue
atingir a coloração na minha raiz, porque eu tenho muito cabelo. E até chegar na raiz, você já perdeu a potência, porque você vai, no meu cabelo, você vai demorar uns... E olha que eu aplico rápido, mais uns 10, 15 minutos. Aí o que acontece muitas vezes? Você vai e prepara uma nova coloração. A nova coloração, você preparou. Você vai ter que aplicar na raiz? Vai dar o mesmo problema. Vai clarear. Então, o que eu particularmente faço? Como eu sei, e aí, Alejandro, se eu estiver falando alguma besteira, eu estou te falando de coisas de experiência que eu tenho, tá? Que a maioria das vezes acontece o problema aqui no topo da cabeça, eu faço todo o comprimento. Se eu tiver que preparar uma nova coloração, eu não começo da frente, eu começo da parte de trás da raiz e depois eu chego para frente, que não acontece tanto esse problema de ficar aquele fogo. Obrigado, Carla. Eu vou com a Thaís ali para ela conversar, para falar isso daí, para a gente fechar o assunto. Vai, Thaís. Não, eu só queria comentar, porque geralmente eu tenho bastante dificuldade nos meus ruivos, na questão da raiz, que ela sempre puxa mais pro vermelho. Por exemplo, eu tenho uma cliente minha que tem um cabelo na altura de 6, um loiro escuro, e às vezes eu aplico 7, 7,4, ela não tem branco, e acaba ficando sempre mais clara a raiz do que o comprimento, e ficando mais vermelho. E a lavando, passando uma semana que ela lava, meu cobre fica perfeito, assim. Só que na hora sempre tem talvez seria na aplicação, ou a mistura, não sei. Tá, então existem alguns fatores. A Gleice queria comentar alguma coisa sobre esse assunto? Na verdade, era mais sobre a questão da quantidade da raiz. Eu deixo um pouco mais de 1 centímetro, porque quando eu venho aplicando, já tenho observado isso, quando eu venho aplicando a coloração, essa coloração, quando vem com o caimento do cabelo, ele vai se aproximando mais da raiz, e aí quando eu deixo um espaçamento muito pouco, ela acaba atingindo a raiz. Aí fica meio ali uma manchinha, aí por isso que eu deixo um espaçamento maior da raiz para o comprimento, que aí não causa isso. Certo. Então, eu vou comentar aqui algumas coisas que você citar. Primeiro, se você estiver clareando o cabelo, você só consegue clarear cabelo com, no mínimo, 20 volumes, certo? Então, se você tiver que fazer o cabelo com 20, mas fazer a raiz com 10, não vai funcionar. Por quê? Porque 10 volumes não clareia. Então, eu também tenho que levar em conta isso. Agora, se eu estiver fazendo com 30 e fizer a raiz com 20, funciona. Se eu estiver fazendo comprimento e pontas com 40 e tiver que fazer a raiz com 30, raizinha mesmo, pequenininha, funciona. Agora, se a raiz for muito grande, o que acontece? Lá, ela vai funcionar, mas aqui ela vai escurecer. Ela tende, porque você está depositando pigmento em cima de pigmento, e isso promove escurecimento, porque é um acúmulo de pigmento. E aí você vai ter uma barrinha ali mais escura, se você deixa muito comprido, muito grande, né, a distância ali da raiz. Então, existem casos em que você vai ter que aproveitar o produto que está perdendo um pouco mais de força, como é no caso do 20 para o 10, e existem casos em que você vai preparar uma nova mistura, como é no caso do 30 para o 20 ou do 40 para o 30. Entendeu? Porque eu não posso simplesmente querer uma cor vibrante, porque eu estou saindo do 5, eu vou chegar no 7, mas na raizinha eu vou fazer com 10, ele não vai chegar lá, não vai clarear. E ele simplesmente vai dar uma maquiada e vai ficar uma diferença de cor muito grande. Então eu tenho que levar em conta isso. Bom, a outra questão é quantidade de cabelo, e o que a Carla falou aí é algo que eu também quero, né, passar para vocês, que é algo que eu faço também, né? Se eu vou estar entrando com uma mistura nova, por mais que seja com uma força menor, não comece por aqui, né? Então, que você comece numa área que realmente não vai enxergar, né? Principalmente se for uma cor muito vibrante. Então, você vai ter que terminar ela, se for uma cor nova, por mais que seja uma volumagem menor, mas vai ter que terminar ela, né, no topo e franja. Por quê? Porque você já está trabalhando com ela já vai perdendo um pouco mais de força, mas ela ainda funciona, porque você não está lá meia hora aplicando, só passar a raizinha você aplica rápido
Então já começa por uma outra área e aí você vai chegando mais próximo da raiz. Funciona. Mas a gente precisa levar em conta a volumagem e a cor desejada, né, para analisar a questão da raiz. Então existem duas formas. Uma, em que você vai aplicar comprimento e pontas, e por último você vai fazer a raiz com o mesmo produto. Porém, você não pode deixar o produto lá, fez lá 2 cumbucas, aí o cabelo é enorme, aí você aplica o comprimento e pontas, quando já chega na segunda cumbuca já não tem mais quase força aquilo, aí já passou lá 1h20, aí você pega lá o restinho que sobrou e quer fazer na raiz, vai ficar a raiz super escura, né? Porque não tem mais poder de clareamento, você está clareando 2 tons, 3 tons. Então tem que também ter uma noção, mais ou menos, tem que ser um produto não na hora, mas também não velho, que já está descansando há muito tempo na cumbuca, para que ele possa ter ainda a reação, né? Isso tem que ser levado em conta. Né? E é justamente esse time que vai fazer com que você mantenha no mesmo tom, em que tenha poder de clareamento, mas não demais, ou tenha o poder de clareamento dele. Ter o poder de clareamento, mas não de mais, não de menos, sendo usado o mesmo produto no final, ou ter, ou você começar a aplicar pelo local certo, como já foi comentado aí, para que na área que você sabe que vai ficar mais aceso, você aplique por último. Então, ou você vai usar o mesmo produto e aplicar por último na raiz, ou mesmo por último na raiz, mas fazendo uma nova mistura com uma volumagem mais baixa, sem que você deixe uma área muito grande, né? Porque essa área é muito grande, principalmente se for num processo de clareamento alto, de 30, de 40 volumes, você vai ter uma diferença ali de tom. Aí existem casos em que você talvez não tenha essa diferença, mas se der, você já sabe por que está acontecendo. Né? Pelo fato de sobreposição de pigmento e também, por quê? Porque aquela zona ali que você deixou muito grande, pense bem, o cabelo, ele tem raiz, comprimento e pontas. O que representa a raiz? É 1 dedo, 2 dedos, 3 dedos. Se a gente considerar que a raiz é 1 dedo, então tudo que está acima de 1 dedo seria comprimento. E o comprimento precisaria de 30 volumes. Ah, mas eu quero fazer com 20, mas não é raiz. Agora, se raiz são 2 dedos, então o que está acima de 2 dedos é comprimento. E comprimento precisaria fazer com 30 volumes, para poder chegar naquele tom. Ah, mas eu estou fazendo com 20, mas ali não é 20. Então, eu não posso deixar tão grande essa raiz também, por quê? Porque eu vou estar aplicando o que eu quero raiz em comprimento. E aí eu não vou ter o mesmo tom do comprimento, né? Porque eu estou usando uma volumagem mais baixa. Então, eu preciso ter essa noção.